A paz do Senhor, estrelinhas! Tudo bem com vocês? Gente, vocês estão bem? Será que você hoje está triste? Será que você hoje está com raiva? Será que você hoje está magoado? Ou será que você está como a gente, feliz da vida? Será que você está assim? Eu espero que você esteja feliz, tá bom? Porque quem anda com Jesus sempre anda feliz, alegre. E hoje a gente vai aprender sobre duas pessoas que há muito tempo atrás eles andavam por essa terra anunciando, falando do amor de Deus, do amor de Jesus. Tá bom? Eles falavam para as pessoas do amor de Jesus. Hoje a gente vai aprender sobre eles. E o nome deles eram Paulo e Silas. Tá vendo? Paulo, decorei Paulo, é o da roupa branca. Silas, o da roupa verde, tá bom? E eles andavam por esse mundo falando do amor de Deus. Eles eram dois discípulos de Jesus. E para dar continuidade à nossa aula, pega aí a sua Bíblia, tá bom? Que eu já peguei aqui a minha, que já pegou a Bíblia dela. Abra aí a sua Bíblia lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 ao 18. Vou dar um tempinho aí para você pegar a Bíblia. Pegou a Bíblia? Muito bem! Agora sim você pegou a Bíblia. Vamos lá ler o que está escrito na minha e na sua Bíblia. Diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus com Cristo Jesus para conosco. Ou, em outras palavras, eu vou explicar um pouquinho melhor o que esse versículo diz. Diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora é o nosso momento de oração, porque antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa, a gente tem que orar, tá bom? Então vamos fechar os olhinhos e apresentar a Deus para que a gente venha entender essa aula de hoje, tá bom? Porque a gente não pode estudar a Bíblia de todo jeito, tá bom? A gente tem que pedir ao Espírito Santo, chama o Espírito Santo, tá bom? Para ele ajudar pra gente guardar no nosso coração essa palavra, pra gente aprender e até mesmo poder contar para outras pessoas que não conhecem, tá bom? Que já vai orar. Quem necessita dessa oração? Eu e minha casa. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar junto. Senhor meu Deus, muito obrigada por essa oportunidade de estar aprendendo mais sobre Tua Palavra. Venha aplicar essa palavra no nosso coração e que nós possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Te agradeço por tudo. Amém. Amém. A Bíblia fala sobre 3 viagens que o apóstolo Paulo fez. Mas só que hoje vamos focar na segunda viagem que ele fez. O apóstolo Paulo estava na Macedônia, na cidade de Filipos, onde não havia o evangelho de Jesus, não havia igrejas estabelecidas, mas mesmo assim nós vamos poder ver o poder do evangelho mudar aquela situação, transformar vidas de pessoas através da missão do nosso querido irmão Paulo, o evangelista, um discípulo de Jesus. Filipos era uma cidade grega, uma cidade que havia muita idolatria, quer dizer, não havia mensageiros, não havia igrejas estabelecidas, não havia conhecedores nem seguidores da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo foi lá fazer mais uma vez sua missão aqui na terra, evangelizar e levar o evangelho para essas pessoas. Vamos ler lá em Atos, capítulo 16, versículo 16, que diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessiva de espírito de adivinhador, a qual, adivinhando, dava lucros aos seus seguidores. A Bíblia fala que Paulo saiu ao lugar da oração, mas vocês lembram que lá em Filipos não tinha igreja estabelecida? Pelo que a gente conhece, a igreja é um lugar da oração, não é? E aonde será que Paulo foi orar? Se lá não tinha igreja, ele foi levar o evangelho. Lá não tinha igreja nem lugar da oração. Onde será que ele foi orar? A gente não precisa de um lugar específico para a gente orar. Porque em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode ali se ajoelhar ou fechar os olhos e a gente pode orar que o nosso Deus vai escutar. Mas na história fala que Paulo saiu para um lugar para orar, porque naquela cidade ele não tinha igreja, lá não tinha igreja, não tinha um canto certo para ele orar. Será que a gente deve orar só em cantos específicos? Será que a gente deve orar só na igreja ou só no nosso quarto? Será? Vamos ler lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não existe um lugar específico para que a gente dê o nosso culto racional e a nossa adoração a Deus. Não existe um canto específico, porque nós mesmos, somos os altares para oferecer adoração a Deus. Nós somos corpo, templo e morada do Espírito Santo. Então, onde a gente estiver, a gente pode parar, a gente pode olhar para a criação, pelo que Deus fez, a gente pode adorar Ele e pode dar o nosso culto racional. E como Paulo precisava, podemos orar em qualquer lugar.
Certo que nós cristãos, a gente não deve orar em todo lugar, até mesmo porque existem certos locais que o nosso Deus não está presente. Certos locais que tem droga, que tem músicas ilícitas, que tem palavras que não agradam a Deus. Então, nesses lugares, Deus não está. Então, a gente não pode orar em todo lugar. Naquela cidade, Filipos, aquela cidade tinha uma idolatria. Tinha muitos deuses naquela cidade e ninguém conhecia o nosso Deus. Então, Paulo, ele não podia orar naquela cidade. Por quê? Porque aquele momento, aquele habitat, aquela cidade, só tinha outros deuses que não eram o nosso Deus. Então, Paulo teve que se afastar dali para orar. Mas quando a gente está em um lugar que não agrada a Deus, isso não nos impede de orar. Mas a gente tem que se afastar para poder Deus fazer presente e a gente conversar com Ele. Entenderam? Mas Deus só manifesta a batalha espiritual para quem está em um relacionamento junto com Ele. Mas que batalha espiritual é essa, tia? Vamos ler lá em Atos, capítulo 16, versículo 17, que diz: essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Então, a gente viu aí no versículo que tinha uma moça, que essa moça tinha um espírito de adivinhação. E ela seguia lá Paulo e ela dizia, gritando na rua. Como ela tinha o espírito de adivinhação, ela só ia olhar para ele e sabia, e ela saía gritando: esses aí são os servos do Deus Altíssimo. E Paulo diz aí na história que ele queria sair para orar, né? Ele queria orar, mas o inimigo é tão sujo que não queria deixar Paulo orar em paz e estava usando a moça para estar atrapalhando, entendeu? Para estar gritando, espalhando para a cidade todinha sobre eles. Como Paulo era um homem de Deus, um servo de Deus, ele com certeza vivia em constante oração, jejuando, buscando a face de Deus, até porque a cidade que ele estava indo pregar era uma cidade que não conhecia de forma alguma o nosso Deus. Eles tinham muitas idolatrias, então ele deveria ser um servo que estava em constante oração. E a gente sabe que quando a gente busca a Deus, o inimigo, ele é sujo. Coloque essa frase na sua cabeça: o inimigo é sujo, tá bom? E ele tentou atrapalhar a oração de Paulo quando ele estava tentando se retirar para orar. Ele usou aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação e fez com que ela começasse a gritar para todo lado. Então, vamos ler lá em Mateus, capítulo 17, versículo 21, que diz: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então, depois que Paulo expulsou o espírito daquela jovem, o espírito da adivinha, né? Os seus donos, vocês lembram que ela era escrava de 2 homens. E esses homens ganhavam dinheiro por causa das adivinhas dela. Quer dizer, o povo pagava por ela adivinhar o espírito, na verdade. Adivinhar o futuro das pessoas, como ela fez com Paulo, né? Então, depois que Paulo expulsou, esses 2 homens prenderam Paulo e Silas e levaram até a praça, até as autoridades, dizendo que eles estavam perturbando os costumes da cidade e tirando a paz dos seus cidadãos. Então, as autoridades mandaram prender Paulo e Silas, mas antes de prender, não era só prender não, chegar lá, botar as algemas e botar numa prisão não. Mandaram chicotear. Paulo e Silas foram chicoteados nas costas bastante. E nisso, rasgaram suas roupas. Não era com a roupa assim não, o chicote bater não. Mandaram rasgar a roupa para o chicote bater na carne viva mesmo. Então, depois de tudo isso, além disso, eles ficaram com tanta raiva, as autoridades, por causa disso, que eles mandaram guardar Paulo e Silas com toda a segurança e prender seus pés em um tronco com as algemas. Eu imagino assim que as autoridades disseram: olha, se eles fugirem, a culpa é sua. É pra você cuidar dele com toda a segurança. Não é pra deixar ele fugir de jeito nenhum. E assim aconteceu com Paulo e Silas. Então, minha gente, imagina como é que Paulo e Silas ficaram, não é? Eles foram presos, foram chicoteados. Olha o rostinho deles, olha o corpo deles, como ficaram, tá vendo? Ficaram presos, foram algemas neles, tá bom? E aí colocaram lá o carcereiro pra ficar de olho neles, porque as pessoas da cidade ficaram com muita raiva. Mas será que Paulo e Silas ficaram tristes? Será que eles ficaram desanimados? Porque eles não estavam fazendo nada de mal. Eles estavam fazendo bem, estavam salvando uma vida, que era aquela jovem, libertando ela daquele trabalho escravo, né? E estavam pregando o amor de Deus. Será que eles ficaram tristes ou desanimados? Acredite se quiser. Mas eles não ficaram tristes. Eles mesmo acorrentados, na prisão, eles cantavam, eles oravam e adoravam a Deus mesmo nessa situação. Você acredita? Na Bíblia, não fala qual é a música que eles estavam cantando, mas eu imagino que deveria ser assim. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então deu meia-noite
que Paulo e Silas estavam louvando e cantando a Deus dentro das prisões, né? Mesmo algemados, eles estavam lá. Não deixaram que nada abalasse sua fé, né? Então, deu meia-noite e de repente houve um terremoto. Isto mesmo, e todas as cadeias se abriram. Todos caíram, os presos estavam praticamente todos livres, ó, porque as algemas, ó, caíram por terra, isto mesmo. As algemas caíram por terra e todos os presos foram livres. Todas as algemas caíram por terra. Então quer dizer que todos os presos estavam livres, mas só que estavam ainda dentro das prisões, né? Mas e o guarda? Aquele guarda que foi ordenado guardar Paulo e Silas com toda a segurança. O que será que ele estava fazendo? E o que será que aconteceu com ele nesse exato momento? Então, o guarda que estava vigiando aqueles presos, né? Lembra que ele recebeu uma ordem, aí fica de olho nesses dois, nesse Paulo e Silas, porque se eles fugirem, a culpa vai ser sua, então fica de olho. Então, na hora do terremoto, o guarda estava dormindo. Aí teve o terremoto, as prisões, as cadeias, tudo caíram por terra, e o guarda acordou. E agora, cadê os presos? Meu Deus, eles disseram pra eu ter cuidado com os presos, e agora as cadeias caíram, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a minha vida. E o soldado queria tirar a própria vida, com medo dele ser morto pelas autoridades quando descobrirem que os presos foram soltos. E antes dele querer tirar a sua vida, Paulo e Silas gritou lá da prisão: "Ei, nós não fugimos, nós estamos aqui." Então o guarda correu, se ajoelhou nos pés de Paulo e Silas. E o guarda perguntou: "Nossa, o que eu devo fazer para ser salvo? Como eu vou ter a salvação? Como eu posso servir esse Deus de vocês?" E lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, vai dizer que os apóstolos responderam para o soldado. E eles disseram: "Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa." Então o guarda aceitou Jesus, porque Paulo e Silas contaram sobre o amor de Jesus para aquele guarda, e ele aceitou Jesus e ainda levou Paulo e Silas para a casa dele, e lá eles falaram do amor de Jesus, de Deus, para a família dele, e toda aquela casa creu em Jesus e aceitou servi-lo. Então se cumpriu o que dizia na Bíblia o versículo: "Crê no Senhor Jesus", ele creu e foi salvo, ele e toda a sua casa. E no dia seguinte, Paulo e Silas foram libertos daquela prisão onde eles estavam. Então vamos lá para um pequeno resumo da nossa história para saber se vocês prestaram atenção. Primeiro, vamos saber quem é esses dois personagens. Eu espero que vocês tenham respondido aí. Paulo e Silas, não é isso? Bom, eles eram os apóstolos e foram evangelizar a cidade de Filipos. Espero que vocês tenham respondido aí também, viu? Paulo e Silas estavam pregando na cidade de Filipos, e lá eles encontraram uma jovem, e essa jovem, olha que ela tinha um espírito de adivinhação, um espírito que não era bom, tá bom? Estava no seu corpo, e ela adivinhava a vida das pessoas. E assim que ela meteu os olhos em Paulo e Silas, ela começou a gritar para todo mundo no meio da rua: "Esses são servos do Deus Altíssimo." E esses dois quem são? Eles são os donos da mulher que fazia ela de escrava. Eles dois e o espírito, né? O espírito da adivinha, na qual eles ganhavam lucro através disso. E podemos dizer que eles foram responsáveis por levar Paulo e Silas para a prisão, não é isso? E por causa desses homens maus, Paulo e Silas foram parar naquela prisão. Lá eles tiveram suas roupas rasgadas, eles foram chicoteados, olha como é que eles ficaram. Mas eles não ficaram tristes nem desanimados. Mesmo ali naquela situação difícil, eles louvavam, eles oraram e adoravam a Jesus. Então, à meia-noite, aquelas prisões caíram por terra e eles foram libertos, tá bom? E por causa dessa libertação, eles conseguiram salvar uma alma para Jesus, tá bom? Porque o carcereiro ficou preocupadíssimo, achando que ele ia ser morto porque os presos teriam sido soltos quando as cadeias se quebraram. Mas Paulo e Silas, eles gritaram e disseram que eles estavam lá. Por causa disso, eles tiveram a chance de falar do amor de Jesus para aquele carcereiro. E o que aconteceu depois disso? O carcereiro e toda a sua casa foi salva, graças a Paulo e Silas, né? Imagine se Paulo e Silas não fossem presos, o que não teria acontecido. Apesar deles serem presos, eles não deixaram o louvor, nem a adoração, nem a situação que eles se encontravam no momento, impedir dele louvar e fazer a missão dele, o propósito da missão, que era evangelizar a cidade. E a missão foi concluída com sucesso, né? Porque lá em Filipos, Paulo deixou uma casa com o amor e o evangelho de Jesus sendo pregado. Uma casa foi salva através de Paulo e Silas dentro da prisão, né? E essa casa foi a do carcereiro e eles ficaram felizes por ter conhecido o amor de Jesus Cristo. Então, o que é que a gente aprende com essa história? O que será que você aprendeu? Bom, a gente aqui ensinou sobre a história da adoração de Paulo e Silas, que mesmo em momentos difíceis, com dificuldades, eles não pararam de adorar ao Deus que eles servia. Será que a gente está fazendo igual Paulo e Silas?
Então, a gente tem que pegar essa história como exemplo para nossa vida. Será que se fosse a gente lá naquela cidade onde tem muitos deuses, será que a gente teria coragem de falar do amor de Deus para outra pessoa? Será que a gente não ia sentir vergonha quando aquela mulher começa a gritar na rua para todo mundo: Pia, esses são os servos do Deus Altíssimo? Será que a gente não teria vergonha? Então, a gente tem que fazer como Paulo e Silas, porque eles não tiveram vergonha, mesmo eles foram presos, foram chicoteados, mas Deus operou um milagre. Através daquela adoração deles, eles foram libertos daquela prisão e ainda receberam uma alma para Jesus. Não só o carcereiro, mas o carcereiro e toda a sua família. Olha que história linda! Espero que você tenha aprendido essa história, que você possa contar para outras pessoas que não a conhecem, tá bom? Familiares, pessoas que são evangélicos, que não são evangélicos, você vai lá e conta do amor de Jesus, assim como Paulo e Silas tiveram que fazer em toda aquela cidade de Filipos. E essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!